Olá, começa mais um Bitola. Hoje o programa conta um pouco sobre a vida do diretor Glauber Rocha. E ainda você confere os novos quadros do programa. Esse eu odiei e Lendo Cinema. Fique aí que a sua sessão de cinema começa agora. As Aventuras de Robin Hood estreiam nos cinemas norte-americanos. O mundo vive a turbulência que antecede a Segunda Guerra. Spencer Tracy conquista o Oscar de melhor ator com o filme Boys Town. Bem, tudo isso aconteceu no mundo em 1938, mas aqui no Brasil, lá na Bahia, nascia Glauber Pedro de Andrade Rocha. 20 filmes no currículo, considerado gênio e louco pela crítica. Essa era a fama de Glauber Rocha, um dos cineastas mais importantes que o Brasil já teve. Apesar de ser um desconhecido para muita gente, Glauber foi diretor de premiadas produções como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. E também grandes diretores como Spielberg, Coppola e Scorsese já declararam que foram influenciados pelo cineasta brasileiro. Aos 9 anos de idade, Glauber passa a morar em Salvador. Lá, com apenas 17 anos, publica suas primeiras críticas de cinema no Jornal da Bahia, estendendo-se mais tarde para jornais cariocas, como o Diário de Notícias e Jornal do Brasil. Em 59, produz o seu primeiro curta, O Pátio, com 11 minutos de duração. O filme se passa em um terraço de azulejos em forma de xadrez, tendo como protagonistas um homem e uma mulher que fazem uma lenta performance sobre o cenário. Belos takes de mãos e rostos são montados em alternâncias com planos de vegetação tropical e do mar. Já nesse primeiro filme, podemos identificar alguns traços específicos do cineasta: forte presença da natureza, tratamento do espaço e enquadramento. Foram mais de 30 anos dedicados ao cinema. Ao todo, foram 20 produções ao longo das décadas de 60 e 70, mas foi em 64, com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que o diretor ganha destaque na crítica. O longa foi saudado como uma explosão de talento no mundo do cinema brasileiro. A fama de Glauber ultrapassa as fronteiras nacionais e o filme recebe o prêmio de crítica no Festival de Cannes. Só que o sucesso internacional foi essencial para a projeção do cinema novo, movimento cinematográfico que se desenvolvia aqui no Brasil e tinha como objetivo retratar a realidade brasileira nas telas do cinema. Já está dito. A lei está comigo. Dá licença outra vez, Sr. Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só tô querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já está dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, Sr. Moraes? O senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? Quem tá falando é o senhor. Pra você aprender, seu ordinário.
Dois anos após o sucesso de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber alcança mais uma vez prestígio internacional com Terra em Transe. O longa, que faz sérias críticas ao poder de modo geral e à ditadura de maneira mais específica, foi considerado um dos filmes políticos mais brilhantes da década. O que eu não posso explicar aos meus inimigos são as razões que me levaram a abandonar o exercício da solidão pelo sacerdócio da vida pública. Mas também nem Cristo pôde explicar, a não ser com a própria vida. Assim, eu responderia aos meus inimigos que Cristo deu a vida pelo povo quando os exploradores do povo quiseram que ele compactuasse com a exploração do próprio povo. Morreu, mas não traiu. Eu morrerei sem trair, proclamando a grandeza do homem, da natureza, de Deus. No intervalo entre um longa e outro, Glauber ainda roda 2 documentários no norte do Brasil. Maranhão 66, sobre a posse do então governador José Sarney, e Amazonas, no qual teve seu primeiro contato com o cinema em cores. Entre várias premiações importantes, o longa Terra em Transe abocanhou também o prêmio especial do júri no Festival de Cannes em 66. O filme seguinte, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, fechou o primeiro ciclo de produções nacionais do cineasta. Em 68, Glauber foi morar na Europa e em Cuba até o final da década de 70. Com o capital europeu, dirigiu 4 filmes: Câncer, Claro e Cabeças Cortadas, todos rodados na Europa, e O Leão de 7 Cabeças, que foi rodado na África. No tempo em que ficou fora, registrou momentos e imagens de família e amigos. Paloma Paloma, rodado no Uruguai, mostra um encontro clandestino com sua família. Em destaque, aparecem várias imagens da filha Paloma.
Eu vim Aparecido. Não tenho família nem nome. Eu vim tangendo o vento para espantar os últimos dias da fome. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. E boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Quero ver aparecer os homens dessa cidade. O orgulho e a riqueza do dragão da maldade. Hoje eu vou embora. Mas um dia eu vou voltar. E nesse dia, sem piedade, nenhuma pedra vai restar. Porque a vingança tem duas cruzes. A cruz do ódio e a cruz do amor. Orando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro. De volta ao Brasil, em 77, Glauber roda o curta-metragem Di, em homenagem ao pintor e amigo falecido Di Cavalcante. O curta provocou e ainda provoca grande polêmica por ter sido interditado por familiares do artista, já que registrou imagens do funeral e do corpo em detalhes. Glauber se defende e diz: filmar meu amigo Di morto é um ato de humor modernista, surrealista, que se permite entre artistas renascentes. Até hoje, a família do pintor ainda proíbe, através da justiça, a exibição desse documentário. Glauber também homenageou o escritor Jorge Amado em 1979 com o documentário Jorge Amado no cinema. O diretor registrou várias imagens da vida do escritor em momentos especiais de intimidade. Seu último filme foi o polêmico A Idade da Terra, rodado em 80, um ano antes da sua morte. O filme contou com a participação de Norma Bengel e Geraldo Del Rey e provocou opiniões contraditórias e apaixonadas. Como disse o diretor Michelangelo Antonioni, cada cena é uma lição de como se deve construir o cinema moderno. Vale destacar que, além de cineasta, Glauber também era considerado um grande escritor. Seu texto, A Estética da Fome, ficou famoso pelas críticas à arte latina e suas influências europeias. Ele critica em especial o cinema industrial e aplaude a marginalização do cinema novo. Segundo Glauber, o cinema industrial esconde a fome na beleza estética, nos carros bonitos, nos apartamentos luxuosos. Já o cinema novo mostrou e até poetizou a fome com personagens feios, famintos, morando em lugares sujos e escuros. Como disse Glauber no texto, o cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre, por isto mesmo, todas as fraquezas consequentes da sua existência. Multimídia, o Furacão Glauber chegou a fazer e apresentar um programa na extinta TV Tupi em 79. Chamava-se Abertura, numa referência à abertura política iniciada pelo governo Geisel e à anistia com a volta de intelectuais e políticos exilados. Em 22 de agosto de 81, como diria o crítico francês Jean Narbonne, o Brasil perde seu Einstein moderno, vítima de complicações de um câncer de pulmão. No leito da morte, na cama de um hospital em Lisboa, Glauber escreveu seu último texto, Manifesto do Catarro, que foi feito em intervalos de pseudoconsciência. O texto foi um desabafo final, né? A causa da morte ninguém sabe de fato. Para os médicos foi septicemia, para os amigos, um assassinato cultural. O Bitola faz um breve intervalo e volta já.
Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, além das garças de alumínio serenas, um eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e 2 irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. Pat Adams com Robin Williams. O motivo pelo qual eu gostei foi que mostra a reverência, né, do tipo, exemplo, o ator, ele fazendo um curso que ele gostava, mas tipo assim, indo contra totalmente o sistema que ele achava que era ruim, entendeu? E com isso ele conseguiu unir o que ele gostava, entendeu? E mudando hábitos, né, que até então eram hábitos assim, antigos, né, que ele considerava ruins, entendeu? Muito interessante, comovente, muito bom. Pat Adams, dirigido por Tom Shadyac, foi lançado em 98 nos Estados Unidos. O filme gira em torno de um estudante de medicina que usa o amor e o carinho para ajudar as pessoas que estão hospitalizadas. Porém, seus métodos não agradam o reitor da faculdade, que quer sempre arrumar um motivo para expulsá-lo, mesmo sendo o primeiro da turma. O filme conta com a participação do ator Robin Williams, que recebeu a indicação do Globo de Ouro para melhor ator em comédia musical. Hi. You're a lot fuzzier than my last roommate. Keeps me warm. Get went away! I'll go, Kevin. Get it. You traitor! You brought on witches when you opened the door!
think it's safe to go to the bathroom, Rudy? Come on. No, it's too risky. No, not when you have this. A bazooka. Yeah. Load. Let's do it! Um filme que eu não gostei foi O Apanhador de Sonhos, de Stephen King, uma adaptação do livro dele, que eu achei uma aberração, não tem nem o que falar. Tudo de ruim possível que você pensar está no filme, né? A obra, então, eu nem indico. Eu, como vendedor de livro, odiei mesmo. Inspirado no livro de Stephen King, O Apanhador de Sonhos conta a história de 4 garotos que, após salvarem o portador de síndrome de Down de vândalos adolescentes, ganham uma estranha ligação telepática entre eles. Anos mais tarde, em um acampamento nas florestas do Maine, eles ficam presos em uma violenta e repentina nevasca. Assim, eles descobrem que uma força alienígena está prestes a controlar as mentes de todos na cidade onde moram. O filme foi lançado em 2003 nos Estados Unidos e dirigido por Lawrence Kasdan. Agora o professor de fotografia José Soares vai dar uma dica de livro sobre cinema para você. Confere aí! Dando início então a esse novo quadro do Bitola, a ideia é que a gente aqui apresente alguns livros ligados a cinema, livros que a gente possa indicar ou livros até mesmo que são usados aqui em sala de aula. A gente vai começar com, do Cacá Diegues, O Diário de Deus é Brasileiro, o Diário do Filme. O próprio subtítulo aqui, ó, Notas, Ideias, Imagens e Memórias da Fabricação de um Filme. O que o Cacá Diegues fez? Ele durante as filmagens do Deus é Brasileiro, ou antes ou depois das filmagens, ele fazia anotações. Eu acho que ele até já previa a confecção desse livro. Ele no prefácio, ele inclusive deixa claro que ele não se permitiu, no texto final do livro, colocar observações futuras, quer dizer, como terminou, como é que ele saiu daquela engronha, como é que ele saiu de dúvidas, enfim, como é que ele tirou algum tipo de dúvida. Esse livro é feito de uma maneira bem cronológica, por dia. Começa no dia anterior ao início das filmagens, com a chegada dele no Tocantins, e vai até o último dia de filmagem, com a festa, com a equipe toda. A gente descobre no livro, por exemplo, que eles começaram pelo fim. Começaram as filmagens pelo fim do filme, né? Eles vão a Tocantins, que é o fim do filme, por motivos de climáticos, quer dizer, para escapar das chuvas de verão, enfim. As observações de filmagens vão alinhavando observações de outros assuntos também, desde curiosidades sobre os profissionais que estavam trabalhando com eles, dúvidas. Essa é a parte mais legal, inclusive, da gente perceber como é que um sujeito velho de guerra, tarimbado, talvez um dos diretores mais experientes do nosso cinema, mesmo nessa posição, como é que rolam ainda dúvidas, inseguranças, incertezas na cabeça do diretor? Quer dizer, como é que às vezes é solitário aquele trabalho? Como é que ele encara isso? No fim das contas, é interessante a gente ler o livro junto com o filme. Eu tive a experiência de ler metade do livro sem ter visto o filme e a outra metade depois de ter visto o filme. É bem legal, assim, como é que você vai sentindo, como é que foram solucionados os mais diversos problemas que aparecem durante o filme. Esse livro, eu não tenho ideia nenhuma de usá-lo em sala de aula. A ideia é de indicar mesmo. Aqui eu acho um belo exercício de metalinguagem, uma bela reflexão sobre o cinema. Eu acho que para estudante seria bem legal ter uma experiência quase que prática de como é fazer um filme. O texto do Cacá Diegues não é um texto tão elegante como, por exemplo, o do colega dele de cinema novo, Jabor. Ele não é um texto cheio de insights, ele é um texto simples, é legal, assim, é um livro leve, é um livro gostoso para fim de semana, ler em casa, tranquilo. Dá para a gente ir parando por ele ser cronológico e por dia de filmagem, é bem digerível. Eu aconselho, então, O Diário de Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues.
Bitola fica por aqui e no próximo programa você vai conhecer um pouco mais sobre a pornochanchada. Tchau! Tchau!